tô agora ao vivo com Jaceline. Ela vai falar sobre esse caso do Juliano Moreira, que o cara pulou da ambulância e morreu. A família tá querendo a resposta. Eu não posso culpar a ambulância. É ao vivo, eu não posso culpar o motorista da ambulância. Vamos ver o caso como é que está. Eu vou agora com Jaceline. Jaceline, boa tarde mais uma vez a você, Samuel, os paraibanos. Eu estou aqui ao lado do Walter Freire Franco, que é o diretor aqui da unidade Juliano Moreira, que vai conversar conosco. Primeiro, a respeito do fato, a crise teria se dado, doutor Walter, depois de ele ter recebido a visita da esposa, foi assim? Olha, isso nós não podemos afirmar, se pode presumir. O que nós sabemos é que ele recebeu a visita da esposa à tarde e logo depois da saída da visita da esposa, ele começou com a ideia de fuga, com uma certa agitação, querendo voltar para casa. Isso é o que nós sabemos. O paciente, ele estava internado, qual era o problema que ele tinha? Ele veio ele é dependente químico e tinha tido foi a primeira internação dele, né? Que na vida dele foi a primeira internação, então foi o primeiro surto, pelo menos foram relatos dos familiares. Primeiro vamos esclarecer alguns pontos. Quantas pessoas estavam com ele no momento em que foi feito o resgate? Ele fugiu aqui, pulou o muro e foi pego lá pelos guardas do Tribunal de Contas, foi isso? Isso é o que nós sabemos. É que o pessoal do Tribunal de Contas foi quem ligaram para o Juliano Moreira, informando que o paciente daqui estaria lá com eles. E aí, imediatamente, fomos informados e aí foram os profissionais buscar o paciente. Quantos profissionais? Foram um apoiador e foi o motorista da van. Porque assim, o quadro do paciente era um quadro, pela informação que nós temos, tantos funcionários, ele estava lá, estava calmo, estava tranquilo, aguardando apenas o carro para voltar para casa. Que isso é um procedimento normal. O paciente sai do hospital por algum motivo, quer voltar para casa e tal, e os funcionários vão buscar e trazer ele de volta. No caso, tinha o motorista e uma pessoa apenas com ele dentro da van. E ela apresentava um comportamento tranquilo, de que não faria mais, não criaria mais problema, não tinha nenhuma crise, por isso ele ficou sentado, sem cinto, foi isso, dentro do carro? Ele estava tranquilo, desde lá do Tribunal de Contas, inclusive ele entrou no carro de forma voluntária, sem nenhuma pressão, e veio para voltar para o hospital. Não tinha nenhuma conotação de nenhuma agitação, nenhuma excitação, nenhuma agressividade, nenhum tipo de violência por parte do assistido. Ele entrou no carro, sentou-se ao lado do apoiador e veio para... Quando estava bem perto do hospital, foi que houve esse ato inesperado dele chutar a porta da van e imediatamente, em seguida, se jogar do carro. O senhor sabe dizer se o paciente estava com cinto de segurança e de repente soltou? Eu não posso informar ainda porque nós estamos ainda, temos a investigação policial, como já começaram ontem, e aqui nós vamos fazer a sindicância interna do hospital. Walter, uma informação. Nós conversamos com o delegado hoje pela manhã. Sim. E ele dizia o seguinte, que em caso de acidente, o procedimento é ou chamar o SAMU ou levá-lo ao hospital de trauma, que é o hospital referência assim que acontece algum tipo de acidente. Nesse caso, o paciente, ele foi trazido para cá, não é isso? Isso, foi trazido para cá, para o Juliano Moreira. Olha, eu penso nós conversamos ontem com o pessoal que foi buscá-lo no Tribunal de Contas, que para eles foi assim chocante, eles ficaram consternados com o que aconteceu. E aí eles, como viram o quadro precisando de auxílio imediato, segundo eles, a intenção deles era um socorro imediato, sem demora. E aqui era mais próximo, no caso. Como estava a alguns minutos do Hospital Juliano Moreira, e nós temos aqui a enfermaria clínica, tinha médico de plantão, tinha uma equipe muito profissional, a ideia deles foi trazer imediatamente para o hospital, que eu penso que não dá 3 minutos da rua onde ele estava para cá, para o hospital, e trouxeram para cá com essa intenção. Uma outra pergunta. O paciente já chegou morto aqui no Juliano Moreira ou ele morreu após dar entrada no hospital? Eu não posso afirmar isso para você, assim, com convicção, se ele faleceu dentro do carro ou logo após 1 minuto, 2, depois que ele saiu do carro. Isso eu não posso dar essa informação. O que eu sei é que quando o médico foi averiguar e disse, olha, ele entrou em óbito.
É que há um questionamento do delegado justamente em cima desse fato, de que se havia sido constatado o óbito, por que não chamar a perícia e trazê-lo então para o hospital? No caso, o como se chama, o apoiante, o apoiador, não tinha certeza se ele estava vivo ou morto. Não, eles disseram que ele tinha sinais vitais. Ele estava respirando e foi por isso que eles tiveram a atitude de trazer para o hospital. Eu penso que se ele tivesse entrado em óbito, possivelmente eles teriam esperado no local e ter chamado a polícia e a assistência especializada. Então a polícia só foi chamada após a médica aqui do Juliano Moreira constatar então esse óbito. Exatamente. A polícia, aí foi ligado para a polícia veio e depois ficamos aguardando o delegado para tomar as providências. Agora vamos falar só com a psiquiatra que está aqui ao meu lado para falar, doutora, essas crises nesse tipo de paciente geralmente acontece porque é a doutora Marinalva, que é psiquiatra. Então, boa tarde. Os pacientes, eles ficam ansiosos, né, para ir embora. Ninguém quer ficar no hospital psiquiátrico. Então, como ele estava já estabilizando o quadro, ele ficou ansioso e, pela visita, né, também aumentou a ansiedade e ele pulou o muro, que é justamente essa praça onde se faz atividades com ele, socioterapia, e se recebe também as visitas de famílias. Então, quando a família foi embora, ele aproveitou a situação e pulou, né, o muro para outro lado. Ele tinha data para alta? Ele estava estabilizando, estava em preparação, estava se preparando, já estava melhorando o quadro. Poderia estar voltando para a família em quantos dias? Talvez na próxima semana, talvez, né? Não sei. Mas ele estava bem estabilizando já, melhorando bem. Estava consciente já do que... Ok, doutora, ok. Obrigada, doutora. Tá aí, Samuca, essas são as informações, os questionamentos que o delegado teria feito, ou então a polícia queria esclarecer. Nós conversamos aqui com o diretor do hospital, que demonstrou o seguinte, que todo o procedimento foi feito na intenção de trazer o paciente mais rápido e ter um socorro mais rápido. Infelizmente, ele acabou morrendo. É com você, Samuca. Ok, então tá aí, tá vendo? Esse é que é o programa que você pode confiar, que você pode acreditar, porque a gente dá a versão e depois a equipe vai lá ao vivo. Aqui é uma equipe grande trabalhando.